A gente sempre fala aqui sobre a pandemia e também as modificações que ela pode provocar nas pessoas, na coletividade, na sociedade. A gente imagina que durante um período tão terrível como esse da pandemia, as pessoas fiquem melhores, inclusive em questões de relacionamento, de proximidade, de solidariedade. Mas não é o que mostra o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública no domingo passado. Foram assassinadas 4.928 crianças e adolescentes em 2019. 10% do número total de pessoas com mortes violentas, que foi um número de 47.773 mil assassinatos, mortes violentas. E desses 47.773, 13.700 são casos não esclarecidos. Então você tem um universo de quase 5 mil crianças e adolescentes assassinadas, num universo maior de quase 48 mil pessoas assassinadas no único ano e quase 14 mil mortes não esclarecidas. E um dado mais assustador: 75% das vítimas são pessoas negras, mostrando a força da discriminação e também do sofrimento, e mostrando também que essas pessoas são mais pobres e mais vulneráveis diante da criminalidade e da violência. E os países que se infestam de assassinos, como o Brasil, é porque existe um desvio de conduta grave, a começar da ruptura familiar, da pobreza, dos sinais terríveis da ferida profunda, da falta de apoio, de inclusão e políticas que acolhem as pessoas, retirando-as da situação de risco social. No Brasil, os estados mais ao norte é que têm visto o crescimento da violência de maneira assustadora. Para que você tenha uma ideia, a milícia no Rio de Janeiro já ocupa maior parte do território do que os traficantes. Mas, de qualquer forma, o povo bom está à mercê das milícias ou dos traficantes, que, para dominar, exercem o papel de violentos, cumprem uma violência terrível. A Itália tinha a máfia italiana que comandava tudo, ela ainda existe, mas não com aquela força. Aí fizeram um trabalho forte, violento, para perseguir e desmontar essa máfia. Existiam também os terroristas colombianos, que ainda existem, mas já foram desmontados. Foi o tempo das guerras na Irlanda, que era um terrorismo terrível. Foi o tempo também dos gangsters dos Estados Unidos. Al Capone só foi preso porque ele não pagou imposto de renda. A gente vê muitos déspotas, ditadores para todo canto aí. Alguns com a grande dimensão, alguns deles têm dimensão enorme. Outros são pequenos ditadores, mas também sanguinários. Mas o grande problema não só está na índole dessas pessoas, uma índole nefasta, terrível. O grande problema está, sim, na falta de oportunidade, de formação, de inclusão das pessoas, que acabam ficando na tênue e são absorvidas, cooptadas pelo tráfico, ou então entram na criminalidade e não conseguem sair. Mas existem também muitos casos frutos da desestruturação familiar. E ela parece que ficou mais evidente agora, neste momento, infelizmente. Seria bom a gente refletir, porque esses números aqui são doloridos, são profundamente doloridos, machucam. E a gente achava que a pandemia iria gerar também uma espécie de revisão comportamental, de apoio, de união, e nós estamos enxergando o contrário, infelizmente. Isso entristece a todos nós, e os números são reais.
que mostram essa dor profunda. E se nós não fizermos nada, ou então discutirmos plenamente, abertamente sobre isso, a gente vai vendo a carruagem do sangue passar com o seu féretro terrível, carregando os corpos macilentos sofridos por aí. Incrível que pareça, a gente observa que existe um distanciamento muito grande, né? E cada vez mais a pobreza também vira símbolo de mortandade, de terror, de morte violenta, de sofrimento. É meio complicado. Enquanto outros vivem na indiferença com o seu poder de dinheiro, poder social, poder político. E são poucos aqueles que olham o outro com mecanismos para incluir. Desse jeito aí, que os números só crescendo, a gente até imaginava que eles poderiam diminuir, a gente vê um cenário pior para o ano 2021. E vocês perceberam que além das mortes violentas, a fome também cresce pelo Brasil afora, atingindo idosos que perderam o emprego, famílias que não têm mais o que comer, abandono para tudo quanto é canto. O que será dessas pessoas? Também vítimas da violência, não só da fome, mas das balas perdidas que deixam a vida de lado para abraçar a morte.